Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao curso de Ruby on Rails 6 como API. E hoje na nossa parte de testes a gente vai fazer os testes no Models e também nas rotas. Então vamos lá. Então pessoal, estou aqui no Visual Studio Code e eu vou abrir aqui dentro da pasta pp a pasta Models. E aqui eu tenho o nosso Hero. E agora a gente vai fazer o teste completo em tudo que tem aqui. Então antes disso eu vou abrir aqui um terminal. E aqui eu vou criar um branch para a gente poder trabalhar. Então é git checkout -b. Eu vou chamar de 14 testes models routes. E ontem a gente fez o teste no vídeo anterior, né? Então a gente roda o comando rspec e ele está fazendo aquele teste um teste inicial que a gente criou. E agora eu vou abrir aqui o arquivo, a pasta spec. Antes disso, olha só, o Minitest, que é o framework que vem junto com o Ruby on Rails, ele usa essa pasta test. Então aqui ele coloca toda a estrutura dele. Então como a gente está usando o RSpec e ele usa a pasta spec, então eu vou apagar então a pasta de teste. Então pode clicar com o botão direito em cima da pasta teste, vai em delete e aqui você vai mover para a lixeira. Então a gente já fez essa limpeza. Então agora que eu excluí essa pasta de teste, eu vou clicar aqui no próprio Visual Studio Code para eu fazer esse commit. E aí aqui no controle de versão eu vou clicar nesse íconezinho aqui, que é para ele mostrar em qual diretório que está cada coisa, cada informação. Então na verdade no teste ele saiu todo e tem essa pasta de cobertura aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou aqui adicionar só essa pasta teste e aqui vou colocar remove pasta do Minitest. Vou salvar. Então agora eu excluí essa pasta e já fiz o commit disso. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui também a pasta spec. Dentro dela tem um models e aí tem o hero spec, que foi o que a gente trabalhou ontem. Então para melhorar aqui a visualização, vou colocar aqui um do lado do outro. Então o que acontece? A gente usou o show da matches para poder facilitar um teste para nós. Vou mostrar para vocês como é que seria a forma tradicional, assim, sem usar o show da matches. O que a gente teria que fazer aqui? Vamos por exemplo, fazer assim, ó, it. Aqui eu posso colocar assim, cria um hero válido. Então aqui a gente pode colocar assim, ou já fechar. E aqui, por exemplo, eu teria que criar aqui uma variável e aqui eu colocaria, por exemplo, hero.new. Aqui eu colocaria name to token 1. Aí eu, usando o RSpec, eu poderia colocar aqui, por exemplo, né, spect que o hero ponto
to be valid. Essa sintaxe aqui de escrita no site do RSpec tem toda a documentação de como é. Ela é um pouco estranha, mas a gente, quando vai fazendo os testes, vai acabar se acostumando. Então, nesse caso aqui, se eu rodar o RSpec, ele rodou com sucesso. Então, ele cria um herói válido. E aí, se eu quisesse fazer uma outra forma para ver se, por exemplo, vamos criar um outro teste falando que sem o name não vai ser válido. Então, por exemplo, aqui eu poderia tirar esse name. Aqui seria not to be valid. Vamos ver aqui agora para rodar. Voltando aqui no terminal, RSpec. Também ele rodou com sucesso. Então o que eu estou querendo dar de exemplo, que aí a gente teria que ficar fazendo vários desses aqui, né? Então a gente teria que criar, por exemplo, esse aqui que é o válido. Criaria o outro aqui, que eu vou até colar aqui o anterior. Aqui você poderia colocar, sei lá, não é válido sem o nome. Aí depois criar outro, não é válido sem o token, não é válido quando o nome. Então a gente ia ter que ficar criando vários aqui, isso aqui é trabalhoso. E o show da matches ele veio para facilitar isso. Então, em vez de eu ter que criar um a um aqui, mais verbosamente, claro que tem forma de você fazer esse hero aqui, a gente criar ele de uma forma que ele roda antes de cada teste. Mas, enfim, se a gente tem essa gen que ela é muito usada, então a gente tem que aproveitar esse poder para a gente poder perder menos tempo. Então aqui eu vou voltar ao que estava e agora a gente vai, como eu falei, né, continuar com os nossos testes. E aí uma coisa que eu percebi que a gente criou uma validação lá no Authenticable, em que eu vejo se o token enviado ele tem um tamanho pelo menos de 10 caracteres. Só que eu não coloquei essa informação aqui no model. E isso veio quando eu comecei a preparar esse vídeo. Então, essa aqui também é uma garantia que a gente tem que colocar aqui no model. Então, o que eu vou fazer aqui? No nosso Hero Model, eu vou dar uma separada que eu juntei, né, para validar a presença do nome e do token. E na linha de baixo eu fiz a validação única do nome no escopo do token e também com o case sensitive false. Então o que eu vou fazer aqui vai ser o seguinte. Deixa eu mudar essa linha aqui. Aqui essa linha do token ela vai ficar só com isso aqui. Token tem que ter presença true. E também aqui eu vou colocar uma outra informação que é o length. E nesse caso, o length dele é tamanho 10, o mínimo 10. Então, dessa forma, não tem como, nem se eu for aqui no Rails Console, por exemplo, tentar criar um hero com token menor do que esse tamanho. Então, aqui a gente já consegue ter esse bloqueio. E aqui no nome que está só como único, eu vou adicionar aqui também, eu posso adicionar aqui, né, presence true. Então eu coloco em uma linha só tudo, né? Então o meu nome ele tem que estar presente, ele tem que ser único dentro do escopo do token e o case sensitive é false. Ou seja, posso ter Tor, se eu tiver o Tor com T maiúsculo e um Tor com T minúsculo, ele não vai permitir.
Então, dessa forma aqui a gente já deu uma travada. Então, para a gente aproveitar agora, eu vou mostrar para vocês como que eu faço para fazer essa pesquisa dentro do show da Matches. Então, voltando aqui para os nossos testes, eu estou validando a presença do nome e também validando a presença do token. Então, o show da Matches, o site dele aqui, ele tem uma forma aqui que a gente pode pesquisar. Então, por exemplo, aqui para baixo, quando a gente vai descendo aqui, ele tem uma seção em que ele vai mostrando. Então, aqui ele tem, olha lá, Validate Length of. Então, quando a gente clica aqui, ele vai entrar, ele já vai entrar dentro da gen que ele criou. E aqui na gen que ele criou, ele tem uma descrição. Então aqui eu posso vir aqui, por exemplo, então olha só, ele tem um exemplo aqui, ó, ele tem uma classe user e tem lá o validate length of password mínimo 10. E aqui como é que ele faz para fazer a validação no RSpec ou se você usar no Minitest, que é o padrão do Rails. Então o que eu vou fazer? Eu vou copiar esse pedaço aqui, esse trecho. Então essa daqui é uma forma, tá? Eu vou copiar esse trecho aqui, vou voltar no projeto e aqui embaixo eu vou escrever isso, ó. Eu vou colar, vou tirar o comentário e aqui eu vou escrever, é porque ali ele fez de uma outra forma, eu vou escrever assim, ó. Eu vou pegar só o trecho que me interessa. Aqui eu vou apagar. Então ele deve validar o tamanho do token com no mínimo 10. O tamanho dele tem que ser mínimo 10. Então eu vou salvar aqui. Então aqui a gente já garante que tenha o nome, o token e o tamanho do token. Agora eu vou ver o nome único. Então agora a gente tem que pesquisar essa parte. Então, o que eu faria aqui, né? Aqui, olha lá, eu digitaria aqui para pesquisar uniqueness, que aí ele já vai trazer, quer ver? Ó, se eu for descendo aqui, ó, validate uniqueness of. Então eu vou entrar aqui e aqui ele vai me dar um exemplo. E também ele tem um site matches.showda.io. Então aqui também é uma outra forma, ele tem os exemplos. É um site que aí fica um pouquinho mais elegante para a gente pesquisar. Então aqui, se eu for pesquisar o uniqueness, ele vai procurar aqui, vai achar. Então é praticamente o mesmo site, só que ele está melhor da gente visualizar. Então aqui, ó, ele tem essa opção que é dessa forma aqui, então eu já vou até copiar ela. E aí eu vou aqui no projeto, aqui eu tenho só que fechar. Então eu vou colar, ele deve validar o que seja único, né? Então aqui eu vou colar o nome. Então aqui está ok. Só que aí a gente ainda tem outras coisas a serem validadas, por exemplo, o escopo. Então vamos pesquisar aqui onde está falando de escopo. Então eu vou digitar scope. Aí ele já tem essa informação aqui, ó. Seria scope to .scope to e aí o nome de qual que seria o campo que é no escopo, que no nosso caso é o token. Então olha só, então ele já está validando que seja o único nome no escopo do token. Mas ainda tem outra coisa aqui que é o sensitive. É o case sensitive. Então aqui se eu Ctrl F sensitive, então aqui ó, você tem uma seção case insensitive, que aí no caso a gente coloca isso aqui no final. Então eu vou copiar e eu vou colar essa informação aqui. Então,
Deixa eu só ver aqui, ficou faltando fechar um end aqui do describe. Vou salvar. Então, a princípio, ó, o nome tem que ter, ele tem que ser único, tem no escopo do token e é o case sensitive false, é a mesma coisa que case insensitive. E o token, ele tem que estar também presente e o tamanho mínimo de 10. Então, isso daqui, a gente estaria fechando a nossa validação. Então, agora eu vou abrir aqui o terminal e vou rodar o RSpec. Então, aqui ele deu uma falha. E aí, olhando lá na documentação, o que acontece? Quando a falha que ele deu foi em cima da validação de ser o único nome. Então, o que acontece? Ele explica aqui, se eu pegar até o erro que ele dá aqui, validate uniqueness of matcher. Deixa eu ver se esse aqui, ó. Deixa eu procurar aqui na documentação. Aqui, ó. Ele dá aqui que esse problema... Aqui, ó. Então, aqui ele está dando que esse aqui é um problema que vai poder ocorrer. Então, ele tem aqui a explicação toda. Mas, assim, basicamente, para resumir, o que ele faz, ele cria um... Eu vou copiar essa linha aqui, colar lá no projeto e explicar para vocês. O que acontece? Aqui no teste, quando a gente fala em teste, a gente tem também a opção de escrever algo chamado subject. O subject é como se fosse... A gente cria uma instância, né? No nosso caso, uma instância de hero, e ela vai poder ser usada em vários testes. Então, no nosso caso aqui, o ShowDaMatch fala que você tem que ter pelo menos um criado antes que ele faça essa verificação. Então, eu vou criar um aqui. Então, eu estou dando um hero new, o name pode ser Thor, e aqui eu vou colocar o token, vamos lá. Então, o token de tamanho 10. Então, agora se eu rodar aqui o teste, RSpec, agora ele passou com sucesso. Então, é sempre assim, a gente vai fazendo, vai escrevendo os testes, vou lá no ShowDaMatch, vou copiando mais ou menos a informação do que eu quero para poder validar, e aí vou rodando. E aí vai achando erro, vou voltando lá, se eu não achar lá, eu vou pesquisando na internet, e aí por diante. Então, dessa forma, a gente aqui fechou a nossa validação. Tudo que a gente tem aqui, inclusive com o que eu adicionei agora, né, o tamanho do token. Então agora está tudo funcionando. Então agora a gente vai também dar uma olhada aqui nos scopes. Então tem algo bem bacana que é o seguinte, ó, eu vou entrar aqui no console, então eu vou digitar aqui, ó, Rails, C de console. Se a gente rodar aqui, por exemplo, hero.all, ele vai trazer todos os heroes. E se eu colocar um ponto to SQL, ele vai trazer aqui qual o SQL que ele vai usar. Então, da mesma forma, eu posso fazer aqui o by token que a gente tem. Então, aqui eu vou colocar 1, 2, 3... E aí ele está fazendo, ó, seleciona todos os heróis em que o token seja igual a 1, 2, 3. Então, eu vou usar essa forma para poder validar o que eu fiz com os scopes. Então, aqui eu vou sair com kit.
E aqui no meu spec eu vou criar uma outra seção aqui, ó. Eu vou criar agora uma seção um describe, né? Vou já abrir e fechá-lo. E aqui eu vou chamar de scopes. Então, o primeiro que eu posso fazer aqui, eu vou fazer um it. Aqui, qual seria a descrição? Então, aqui eu vou colocar o by token. E aqui eu vou colocar o do, que eu vou colocar o comando aqui dentro. Então, aqui, ó, eu expect. Aqui nesse caso aqui, ó, eu quero fazer exatamente, deixa eu jogar isso aqui para baixo. Eu quero fazer exatamente com que o byToken ele represente essa informação aqui. Então, olha só, eu vou fazer, ó, expect que hero ponto o token seja igual a, aqui eu vou colocar a mesma coisa do que eu coloquei aqui em cima, ó, esse token aqui. Eu quero que isso daqui ponto do SQL, eu quero que seja igual, então é eq de equals a hero ponto by token, e aqui colocando dessa forma. Vou salvar. Então aqui eu já estou fazendo o teste do byToken. Então a minha ideia é essa, tipo, ele vai rodar, ele vai verificar se o byToken desta forma aqui, que é o scope, se ele vai ser transformado dessa forma aqui. Porque pode acontecer amanhã, você está trabalhando num time e alguém do time faz alguma modificação aqui que aí vai quebrar o que você está esperando. Então hoje eu já sei o que eu espero do byToken e aí eu posso escrever ele dessa forma. Uma outra forma que a gente poderia criar dois heróis, cada um com um token, e aí eu fazer um byToken com o token de um deles e verificar se o resultado foi igual a esse que eu trouxe. Mas dessa forma aqui ele vai atender, porque eu já sei que o que eu fiz aqui funcionou, porque a gente já fez, verificou no Insomnia. Então essa é a sintaxe que eu quero que fique para esse exemplo. Aqui eu vou criar outras duas. E eu vou fazer o mesmo processo. No caso agora é o ponto search. E o search ele tem aqui, ó, ele tem essa informação inteira aqui. Então no search eu vou fazer a mesma coisa, eu vou substituir aqui. Só que no caso aqui é o name, né? Então eu vou tirar aqui esse term down case. Aqui eu posso colocar Thor. E aqui que ele seja igual a hero.search. E aí eu vou ter que colocar o parâmetro no search, que aqui eu vou colocar Thor. Aqui eu coloquei o Thor com T maiúsculo e aqui com minúsculo, e ele vai ter que funcionar. Ele aqui na verdade, como eu não coloquei o down case, então aqui eu tenho que colocar ele igual aqui. Então essa transformação que eu fiz ali, deixa eu ver aqui, porque da forma que eu estou escrevendo aqui, eu não estou recebendo um parâmetro aqui, então eu estou comparando só a sintaxe do SQL. Então eu coloquei os dois aqui, eu vou colocar o T maiúsculo para ambos, só para garantir isso. E o outro é o sorted by
name, que aqui vai ser order name. E aqui apenas isso, sorted by name. Então eu salvei aqui o arquivo e agora eu vou rodar. Aqui no terminal, rspec. Então aqui ele deu um problema, vamos ver o que aconteceu. Ele foi rodando tudo, então ele falhou todos aqui. Aqui, deixa eu só confirmar. Aqui eu coloquei o toSQL, eu tenho que colocar o toSQL para todos. Então no byToken, no search e também no sorted by name. Então eu vou salvar esse arquivo. Vou voltar aqui para o terminal. rspec. Ele falhou no search, então vamos ver aqui. Aqui ele tem o que ele está esperando e o que veio para ele. Então a diferença aqui está o TOR, está o T e o TOR. Tá, o que acontece aqui? Nesse caso aqui, ele vai pegar o nome que vier. Ele vai, na verdade, olhar pelo nome dos heróis e vai colocar em minúsculo, e aí ele iria comparar com o Thor minúsculo também, porque quando a gente olha no nosso model, ele vai fazer o downcase. Então aqui está downcase e aqui vai ficar no em minúsculo, e aqui downcase que também vai ficar no minúsculo. Então, para que funcione, aqui eu vou colocar ambos em minúsculo. Que meu objetivo aqui é ver a sintaxe do SQL. Então eu vou rodar o rspec de novo. E agora ele passou. A nossa validação aqui ela passou com sucesso. Então, pessoal, essa daqui é uma forma de fazer. Então, como eu falei, como eu já fiz aqui via Insomnia, eu já percebi que essa sintaxe é a que eu fiz, é a que vai valer. Então eu já de antemão, sabendo disso, e aqui eu só estou comparando se está igual. E o interessante disso é o seguinte: um dia você está fazendo uma modificação para fazer um teste, alguma coisa, ou você está numa equipe e alguém aqui pegou o order e mudou. Em vez de ser name, ele colocou em vez de ser ascendente, colocou em descendente. Então, quando você for rodar o teste, vai acontecer que ele vai falhar, ele vai ter uma falha, e aqui vem o que aconteceu. Aqui, na verdade, é desk, e não desk, descendente. Então, eu vou rodar aqui de novo. Então, olha que interessante. Ele vai trazer para você, você vai ver que o sorted by name vai falhar. E aqui ele vai mostrar para você o que ele estava esperando. Então, expect, ele estava esperando isso, só que veio isso daqui. Então, o que acontece? A gente viu que tá tendo essa diferença aqui do desk e do ESC. Então, a gente fazendo dessa forma, a gente consegue, então, ter essa distinção e essa segurança. Então é muito importante que a gente faça então os testes, colocando todas as validações possíveis, e para a gente nunca acontecer de uma pequena mudança que a gente faça afetar a nossa aplicação. Pessoal, com isso a gente terminou as validações aqui no nosso model. Então eu vou vir aqui no Visual Studio Code, na parte de controle de versão. Você pode fazer também via linha de comando. Então aqui eu vou adicionar o model, que eu fiz a modificação aqui. Eu coloquei inclusive o tamanho do token.
Então eu vou adicionar essa informação. E aqui nos testes que eu adicionei vários testes. Então eu vou adicionar isso daqui também. E aqui adiciona testes no Model Hero. Então tá salvo. Então eu vou fechar aqui todas as abas. E aqui eu quero mostrar algo interessante. Então eu vou abrir aqui o terminal. E agora que a gente já fez a configuração de teste no nosso projeto, caso a gente crie, por exemplo, um outro scaffold, por exemplo, ele já vai criar toda a estrutura usando o RSpec. Então vamos supor aqui que eu vou criar um aqui, Rails G de Generate, Scaffold, vou colocar aqui User e vou colocar um name como string. Então, se a gente for analisar aqui a estrutura do que foi criado, ele criou para nós aqui, ó, um spec, né? Lá no user spec, que é o model. Ele criou também, ele já criou o serializer, porque a gente tem instalado a agenda Active Model Serializers. Ele criou aqui também outros testes. Um deles é o request e também criou um teste aqui de rotas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui no de rotas, que é o que a gente vai fazer agora. Essa daqui é a forma que o RSpec tem normalmente se fazer. Então, no caso, ele monta aqui, no caso, o index, o show, o create e por aí vai. Só que o show da matches, ele também tem ele tem validações para rotas. Então, só como informativo, eu vou copiar isso daqui e vou fechar. E aí, como eu fiz só para vocês saberem que a partir de agora, como está configurado, vai ser assim. Então, quando vocês criarem um projeto novo, você já pode iniciar ele colocando os testes, serializers, que aí quando vocês criarem o recurso, ele já vai criar nessa estrutura. Então, da mesma forma que eu criei, eu posso destruir. Então eu vou fazer Rails D, que seria de destroy, scaffold, e aqui eu colocaria o user. Só que eu não preciso colocar aqui o name como string. Então quando eu faço isso, ele vai e apaga todos os arquivos que ele gerou. Então, o que eu vou fazer agora? Olha só. Aqui ele acabou deixando a pasta de routing. Então, a gente vai criar aqui a nossa rota de heroes. Então, com o botão direito, eu vou clicar em cima da pasta routing. Vou em New File e aqui eu vou colocar o nome heroes underscore routing underscore rspec.rb. E aqui como é que funciona? A sintaxe é a seguinte: a gente vai ter aquela mesma informação inicial, require Rails helper, e aqui é o rspec.describe, e aqui a gente criou a API. Então, se a gente criou uma API chamada API Heroes Controller. Se a gente der uma olhadinha aqui no nosso controller, a gente colocou ele dentro da pasta API. E quando a gente abre aqui, tá lá, ó, API, Heroes Controller. Então eu criei aqui API, Heroes Controller, e o type, aqui vai ser um routing. E aqui um do para iniciar, já vou fechar com o end.
Aqui eu vou colar aquela informação e vou comentar. Só para a gente fazer um comparativo. Vou salvar. E aí agora, novamente, eu vou na documentação do show da Matches. Eu vou voltar aqui um nível. E aqui, se eu pesquisar routes, ele tem aqui essa informação de rota também. Então eu vou entrar dentro dela. Aqui ele fala que tem o routing matches. E eu vou clicar aqui em route. E aí aqui ele traz a informação de como que seria a sintaxe de fazer o teste da rota. E aqui no caso, o que eu vou usar vai ser o seguinte. Eu vou usar esse daqui, ó. Eu vou copiar aqui um exemplo que tem lá e vou colar aqui. Então ele deve, né? Está dizendo aqui que a rota deve, se eu fizer um barra posts aqui no caso, vai ser barra API barra heroes. E aqui embaixo a mesma coisa. Então ele vai fazer um get no API heroes e aí está esperando que ele vá encontrar a ação, no caso index. Da mesma forma, se rodar API heroes 1, ele vai esperar que vai para action show com o ID 1, que é o parâmetro que está sendo enviado. Então o que a gente vai fazer aqui, e aí tem um outro porém, mas aí eu vou mostrar agora já. Caso eu queira rodar apenas essa pasta e não rodar todo o resto, eu posso fazer rspec e aqui eu coloco spec e a pasta route. Então aqui não tem exemplos. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu fiz de errado aqui. Pessoal, aqui eu coloquei o nome do arquivo errado. Eu vou renomear. Aqui é spec.rb. Então, como não tem o underscore spec, ele não encontrou nada. Então, se eu rodar de novo, então ele falhou e aqui ele está mostrando por que ele falhou. Então aqui, teria que ter, ele falhou os dois, né? Então vou pegar aqui o index. Então a ação index, o controle API heroes. Essa é a forma que a gente escreveu. E o que aconteceu lá? Ele está esperando também aqui, format JSON. Então vamos analisar por que isso aqui aconteceu. Eu vou fechar aqui o terminal. Lá na nossa pasta de config, a gente tem aqui um arquivo routes.rb. E quando a gente criou ele, a gente colocou no namespace a API, porque a gente vai colocar a gente colocou todos os controles na pasta API. E aí tem aqui o default format JSON. Então ele está esperando que tudo que esteja aqui dentro tenha esse formato de JSON. Então a gente tem que adicionar essa informação lá. Então eu vou até copiar daqui. Vou voltar aqui na minha rota. E aqui eu vou colocar essa informação. Vou salvar. Vou limpar aqui o terminal e vou rodar de novo apenas naquela pasta. Então agora ele rodou com sucesso. Então, já que ele rodou aqui com sucesso, o que a gente vai fazer? A gente vai só complementar aqui com os outros testes para que fique tudo completo aqui. Então eu vou
pegar essa informação aqui, vou duplicar. Aqui eu vou usar tanto a atualização, né? Tanto o put quanto o patch. Se eu passar dessa forma, ele vai cair lá no update. O outro, ele é vou copiar esse daqui também. O outro é o delete. Ele vai cair lá na action destroy. E faltou o criar, né? Então eu vou duplicar esse aqui. Então se for um post para API Heroes, a action é create. Vou salvar. E agora eu vou rodar. Vamos ver agora se passou todos os testes. Então agora todos os testes passaram. Então olha só, ele está aqui, ó. Ele está mostrando. E aí o que é interessante também do Show da Matches, que ele já escreve o texto para nós. Então olha lá, é esperado que a rota API Heroes ela vá para isso daqui, ó, index format, e ele já colocou inclusive o controller aqui para mim, API Heroes. Por que ele colocou essa informação? Porque a gente está usando aqui em cima, ó, o Heroes Controller. Então com essa informação aqui ele já monta isso para nós. E aí fazendo um comparativo, a gente escreve bem menos do que se a gente tivesse que escrever da maneira sem o Show da Matches. Então fica aqui esse comparativo. E também para vocês verem que tem muito ganho com o Show da Matches. E como eu falei, aqui a gente está ainda não é um curso básico para você ter uma ideia e saber principalmente de onde que você vai pegar essas informações. Então por isso que eu faço aqui o básico e eu complemento na descrição dos vídeos com os links de tudo que eu usei aqui. Então o que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai salvar tudo. E aqui, deixa eu até aproveitar. Vamos rodar tudo. Vou limpar RSpec. Se eu coloco só RSpec, ele vai rodar tudo. Aqui, ó, deu uma falha, ainda bem que a gente deu essa olhada antes aqui. O sort by name, eu tinha feito um exemplo para mostrar um erro, né? Então tem que voltar. Então aqui no Hero Model, aqui eu tinha colocado aqui só para a gente ver que se alguém sem querer tivesse colocado uma informação que não fosse a válida, o teste iria falhar. Então agora eu voltei, vou abrir aqui de novo. RSpec e agora rodou tudo com sucesso. E aí a pasta que ele cria aqui de cobertura, vamos dar uma olhadinha nela, ó. Eu vou clicar com o botão direito, copy path, eu vou colar aqui. Então agora o que acontece? Ele trouxe aqui mais informações. E perceba que por um acaso, como a gente agora mexeu com rota, ele também ele precisou ir até o Heroes Controller. E como ele foi lá no Heroes Controller, perceba que as linhas em vermelho são linhas que não foram passadas, ele não passou por aqui. Mas o que é interessante também saber é o seguinte: quando a gente vai fazer esse teste de rota e acionou o Heroes Controller, o RSpec ele vai ler esse arquivo. Então ele vai ler
nesse carregamento ele acaba passando por essas linhas. Só que lembra que eu tinha feito poucos testes no Model, no Hero Model, e ele tinha passado por tudo. Aqui, por exemplo, ele passou por tudo, porque são linhas que quando a gente carrega o Model, ele já carrega isso daqui para a memória. E um exemplo que eu poderia fazer aqui, para vocês verem, no Hero aqui, vamos supor que eu crio um método aqui. Eu vou criar um método qualquer, def powers return true. Se eu rodar agora o teste, eu rodei o teste. Se eu voltar aqui e atualizar a página, olha só, ele passou pelo Powers, apesar de eu não ter feito nenhum teste chamando isso, mas isso aqui é o carregamento para saber que são informações que estão lá disponíveis. Mas eu não passei por dentro dele aqui, do método. Então, por isso que quando a gente olha esse completo aqui, acho que passou por um monte de coisa e às vezes não é isso que significa. Agora, toda a parte de configuração, de início, então isso aqui ele acaba passando porque ele carregou a aplicação para poder rodar o teste. E aí, aproveitando esse gancho, vamos fazer uma modificação aqui, olha só. Dentro da pasta spec, eu tenho aqui Rails Helper. E aí a gente tinha colocado aqui o simplecov.start. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma modificação para a gente poder fazer um agrupamento aqui, ó, na hora do nosso relatório. Então aqui também está a documentação lá do simplecov. Eu vou colocar um add group. Aqui eu vou chamar de config. E eu quero que ele pegue tudo que tenha de config. Aí eu vou duplicar aqui 4 vezes. Vou criar um aqui chamado controllers. Ele vai pegar tudo que tiver dentro de app controllers. Vou pegar um models. Tudo que tiver dentro de app models. E vou criar um aqui specs. Vai pegar tudo que está dentro de spec. Vou salvar. E agora eu vou rodar um teste de novo. Então rspec. Ele rodou. E agora eu vou voltar para cá e atualizando a página desse HTML. Perceba que agora ele criou esses agrupamentos aqui. Então eu estou vendo que de configuração, que isso aqui não é controle nosso. Ele está numa aba. A aba controles, por exemplo, ele está aqui. A aba models e a aba specs. Então é interessante que dessa forma eu consegui olhar por aqui e fazer uma distinção. Tudo que é config, aqui tem o spec. E app eu separei aqui controles e modos. Então fica de uma forma bem melhor para a gente poder olhar e ver como é que está. Então agora eu vou voltar aqui no Heroes Model. Vou tirar essa informação aqui. E agora vamos aqui no controle de versão. E aqui a gente vai finalizar colocando adiciona testes nas rotas. E agora que eu fiz isso, a gente fez essa modificaçãozinha aqui, né? A gente colocou também o tamanho do token. Então, ó, eu vou git checkout master. Agora eu vou fazer o merge do branch que eu estava para esse. Então aqui, só para não ter erro de digitação,
O nome do meu branch é... Eu acabei colocando 14 nele. Eu coloquei o nome do meu branch com o número errado. O número do vídeo agora é 15. Então eu vou modificar o nome dele. Então, pessoal, o comando para renomear o nome de um branch é git branch -m, o nome dele, que é 14 test models routes, e eu vou colar de novo, só que aqui eu vou colocar 15. Então agora eu vou fazer o mesh. Então é git mesh --no -ff. Vou pegar o nome dele, copiar aqui, vou colar. Aqui foi feito o comentário, então eu vou colocar 2 pontos, a letra Q, para aceitar esse comentário. E eu vou aproveitar também e vou gerar uma tag, git tag 1.0.1. Eu vou colocar como se fosse uma correção, eu não ter colocado o tamanho do token no mínimo de tamanho 10. Então, git push --tags. Ele vai subir isso aqui lá para o servidor. Aqui eu vou subir também o branch, então é git push. Deixa eu limpar aqui para poder ficar melhor para visualizar. Git push origin, o nome desse branch. Tem também o branch do último vídeo que eu não coloquei. O nome dele é esse aqui, ó, 14 configurando testes. Então a mesma coisa, eu vou rodar o git push origin e aquele nome 14 configurando testes. E por fim, eu vou fazer o git push. E aí, no git push, vai ser aquele mesmo esquema. Ele vai rodar no CircleCI. Quando for com sucesso, ele vai jogar para o Heroku. Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Então, foi. Aqui, ó, ele já chegou aqui no CircleCI. Está rodando agora o build. E depois ele vai rodar o teste. E se for tudo ok, o Heroku está aqui aguardando. Acabou que os branches que eu fui mandando, ele acabou até fazendo já. Então tá rodando aqui, não tem problema nenhum. O importante é que o branch master... Aqui, ó, aqui ele está tentando rodar o 14, aqui rodou o 15, ambos foram com sucesso. Mas é o branch master, que é o que está indicando aqui, que nos interessa. Então terminou com sucesso, olha aqui, ó. E aqui está no Heroku rodando. Então, se eu entrar aqui, ele já terminou, já está no final, olha lá, gerou a release. E terminou. Então foi tudo com sucesso. Então olha que bacana. Eu mandei os branches, o branch 14 e o branch 15. Ele também rodou testes, o RSpec nesses branches. Mas só o branch master, como está indicado aqui, que foi aqui para o Heroku. Por quê? Aqui na aba deploy, está definido aqui, ó, o deploy vai ser automático do branch master, que foi o branch que a gente definiu. Então é isso aí. Então a gente conseguiu hoje fazer os testes nos nossos models, no model Hero,
fez também nas nossas rotas para garantir que elas vão existir, que ninguém, por exemplo, coloque um except lá em routes e tire uma rota. Então a gente já tem uma garantia em cima desse escopo que a gente fez hoje. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se esse vídeo foi bacana, trouxe um conhecimento para você, dá um joinha nele lá. E também eu recomendo que você se inscreva no canal e depois disso acione o sininho para que qualquer vídeo novo que eu coloque aqui no canal você seja avisado em primeira mão. Até o próximo vídeo. Um abraço!